Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva no Giga, pior que tá você não fica. É isso aí pessoal, e hoje eu lhes trago um react, uma análise pessoal e um comentário meu sobre um vídeo do Diego Keber do Adrenaline. Estou aqui no YouTube dele. Cara, você tem que assinar esse canal, quase 800 mil inscritos, vão fazer esse canal chegar a 1 milhão, né? Tá mais próximo dos 800 mil, vamos fazer esse canal crescer, porque o Diego Keber é um dos maiores profissionais que a gente tem de hardware do Brasil, né? Ele é um reviewer, né? Ele faz muitos testes, muitas análises e é também uma das inspirações que eu tenho. Sou inscrito dele, né, há muito tempo, já dei minha curtida aqui, lacradora, nós chegamos a 5 mil likes. Bom, esse cara faz um trabalho, cara, que eu gosto muito, eu acho o trabalho dele incrível. E ele lançou esse vídeo que é sobre as RTX 3080. Qual processador você precisa para rodar uma 3080? Esse foi o vídeo que ele fez, tá bom, pessoal? Então eu vou fazer um react, tá? Eu não tô pegando o trabalho dele, eu não tô querendo ganhar dinheiro em cima do que ele fez, não. Eu vou fazer cortes, não é o vídeo inteiro, só de alguns trechos, e vou comentar algumas coisas que eu achei interessante aqui compartilhar com vocês, beleza? Depois assistem esse vídeo completo, tá? O vídeo é muito bom, ele tem uma linguagem muito boa, eu admiro bastante a linguagem que ele utiliza nos seus vídeos. Bom, eu fiz um corte do trecho que eu vou utilizar do vídeo dele, que eu vou fazer um comentário, mas assistem o vídeo completo, por favor. Ele está mostrando que o 10400F, eu travei a tela para vocês verem melhor, ele consegue empurrar o Battlefield 5 até 200 FPS, que é o limite do motor gráfico do jogo, tá? O Battlefield 5, o limite dele é 200 FPS, você não consegue ultrapassar isso, a engine do jogo não te permite. Então é um teto da engine, é um gargalo de engine, tá? De motor gráfico. E aí ele está mostrando o seguinte, que a 3080 está em 84% e o 10400F em 70%. Por que a 3080 está em 84%? Porque esse teste dele primeiramente foi em Full HD, em 1080p. Ele estava explicando que o 10400 está oscilando muito. Isso indica que ele está já com dificuldade de manter os 200 quadros, tipo assim, o processador já está no extremo, e quando ele faz um testes ali de destruição, ele sobe para casa dos 80%, né? Força mais. Mas, na minha opinião, tá? Ele tem a opinião dele, vocês assistem para vocês saberem. A minha opinião revela que o 10400F é um processador, sim, muito bom para casar com uma 3080. Ele aguentou o regaço, porque ele levou o Battlefield 5 ao seu extremo, aos 200 FPS, praticamente travou. Quando ele teve o teste de explosão, o processador subiu muito a utilização dele para calcular a física, ele oscilou os 200 FPS, mas depois ele voltou para os 200. Pensando num processador de médio custo, não vou dizer baixo, porque o 10400 é na faixa de R$1.200, R$1.300, um processador de médio custo, ele é um excelente processador aí para o 3080. Então o que ele faz? Ele pega, tá, Full HD, alguns games, e ele traz pra gente as análises, os resultados que ele teve. Então ele pegou o 10900K, 3600 XT, 10400 e o 3100. E olha que interessante, em Red Dead 2 a gente tem o 10900K, que é o processador mais poderoso do mercado hoje, a 127 frames. 3600 XT, 121, empatado praticamente com 10400. E o 3100, 104 FPS. Então vocês observam o seguinte, todos esses quatro processadores vão conseguir entregar 60 quadros em jogos single player com foco em campanha na história. Full HD, cara, é tranquilo. Uma placa dessa não é para Full HD, isso aqui é só para demonstrar o poder mesmo de empurrar frames dos processadores, né? Então a gente observa que o 3100 ele opera num jogo desse até 100 FPS em média. O 10400, tá vendo? Olha a diferença, 120, 121 e o mais pica do mercado 127. Então na minha opinião o 10400 ele está saindo o melhor processador custo-benefício para você empurrar uma 3080, tá? Essa é a minha análise. Ele traz também outros games como Shadow of the Tomb Raider,
que aí, o que aconteceu? O 10900K fez 160 quadros, o 10400 ele faz 148 FPS, o 3600 XT 144, o 3100 112 quadros. Mais uma vez o 10400, tá vendo, ó, se destacando em termos de custo-benefício. E eu falei isso aqui já, que o 10400 é superior ao 3600. Você vê que o 3600 XT, que tem um clock bem mais elevado do que o 3600, ele já perde na grande maioria dos jogos para o 10400. Tá vendo, ó, The Division 2, o 10900 180 FPS, o 10400 175 quadros, o 3600 163 e o 3100 128 frames. Olha que legal. O The Division 2, por exemplo, que é um cooperativo online, né? Não é um jogo assim multiplayer, competitivo, mas ele é um cooperativo online. O 3100 entregou mais de 120 FPS em Full HD, mas não é muito nicho dessa placa, né? Isso aqui é só um teste que ele fez, que eu achei interessante a gente mostrar para vocês também. Bom, depois ele repete o teste do 10400F no Battlefield 5, tá? Mostrando que a utilização dele está próximo do 100% em alguns trechos, agora em 1440p. E a RTX 3080 já está próximo do 100%, por quê? Quando a gente subiu de resolução, a gente deu mais carga para 3080, então ela ficou em 80% em Full HD, ela praticamente crava o 100% em Quad HD, em 1440p. E olha só, 160 quadros, é muita coisa, pessoal, muita coisa. Olha só isso. A gente observa que o processador aqui, o 10400, já começa a cair. Ele já fica, tipo assim, ele já começa a não ultrapassar os 80%, né? Porque quanto maior a resolução que a gente sobe, menos trabalho a gente começa a dar para o processador. E por que isso? O que acontece? Bom, você está em Full HD em 1080p, correto? Isso para a placa de vídeo como a 3080 não é nada. Então, a 3080, né, ela cai a utilização dela para baixo. Então, ela joga a carga em cima do processador. Então, o processador entende que ele precisa empurrar mais frames. Quando você sobe a resolução, você joga mais peso em cima da placa de vídeo. Então, a placa de vídeo não consegue empurrar muito frames. Então, ela alivia também a questão do processador. A própria placa de vídeo ela limita o processador. Então, o processador não precisa empurrar 200 FPS, ele já cai para 160. Então, o processador fica menos estressado. E como vocês observaram, ficou até mais estável, tá? Aí é 160 quadros no BF5. No Red Dead Redemption 2, a gente teve, ó, o 10900K 105 quadros, o 10400 101 FPS, 3600 com empate técnico 100 quadros e o 3100 95 FPS. Mas olha só isso, cara, mesmo o 3100 com um processador bem mais fraco comparado aos demais, 95 FPS no Red Dead 2 em Quad HD Ultra. Cara, um desempenho interessante. E tem uma outra coisa que eu vou falar com vocês, o seguinte, o 3100 ele é praticamente um empate técnico com 2600 e até mesmo com 1600 AF. São processadores muito próximos. A diferença deles é 5 FPS, então a gente pode dizer que, entre aspas, até um 1600 AF poderia trabalhar com uma 3080, tá? Que ele conseguiria entregar aí uns 90 FPS aí, por exemplo, nesse caso aqui, porque a diferença é de 5 FPS entre um 1600 AF e um 3100, tá? Mas assim, eu não recomendo muito esse tipo de coisa, porque assim, cara, pelo menos um 10400, você tem que casar assim a placa de vídeo com o processador para ficar uma coisa mais equilibrada, porque o 3100, ele até comenta nesse vídeo, apesar dele conseguir entregar, ele fica mais instável. Então a possibilidade de você ter mais problemas é muito maior, tá? Eu até acho que o 2600 com essa placa sairia melhor, ou então 1600 AF por conta da quantidade de núcleos e de threads. Depois tem um Shadow of the Tomb Raider que o 10900 fez 141 quadros, o 10400 134 empatado com o 3600 XT e o 3100 107 quadros. Tá vendo? Muito tranquilo. E é interessante a gente observar que até um 3100 conseguiu levar essa placa, cara. É interessante, mesmo com dificuldades, mas conseguiu levar. Quando a gente fala dificuldades, porque ele fica mais estressado, ele trabalha o 3100 mais próximo do 100%, enquanto os outros processadores vão trabalhar ali com 50% a 60% de utilização mais folgados. Ó, o 10900K 134 com empate técnico 10400, 3600 XT 131 e o 3100 123 quadros.
Bom, pessoal, qual que é a conclusão que eu cheguei? Cara, assista o vídeo, tá, do Diego Keber completo, ele faz também o teste em 4K, ele dá mais algumas outras instruções que eu não vou me alongar não, tá? A conclusão que eu cheguei dessa análise dele é o seguinte, que qualquer processador atual do 1600AF para cima empurra 3080 em 1440p ou 4K. 1080p, esquece, essa placa também não é o perfil dela, porque 1080p a gente vai acabar colocando muito peso em cima dos processadores, né? Então vai dar problema. Agora, em 4K, principalmente, a diferença de performance dos processadores, ela reduz ainda mais. A gente observou a diferença do Full HD para o Quad HD, que eu mostrei para vocês falando, analisando. Quando ele testa o 4K, isso cai mais ainda, fica praticamente imperceptível. Então, 1600AF, 2600, 3600, 9400, 10400, todos esses vão entregar uma boa estabilidade em 4K com a 3080, vai conseguir empurrar a placa de boa até 1440p. Eu fiquei otimista, é uma placa que eu já comentei que para mim ela vai fazer sentido daqui a 2, 3 anos, mas é uma boa notícia porque você não precisa desfazer os seus processadores para pegar um nível de placa dessa. É uma coisa que deixa a gente animado, né? Bom, é isso aí. Depois assista o vídeo completo, se inscreva lá no Adrenaline. Se inscreva aqui no Giga, pior que tá você não fica, tudo de bom sempre e valeu pessoal, tamo junto.